Olá, hoje o nosso bate-papo é com Luciana Santana, ela que é professora, doutora em Ciência Política da UFAL, a Universidade Federal de Alagoas, e nos fala inicialmente sobre a violência de gênero na política. Estamos a um ano das eleições, praticamente das novas eleições, e vou dizer que, professora, que o uso da palavra está aberto, né? O que dizer sobre as mulheres que participam, né, do processo, não só do processo eleitoral, mas da política como um todo? Eu vou usar suas palavras para fazer a minha primeira pergunta. A violência de gênero não é exceção, é estrutural. Isso para a gente falar inicialmente sobre violência de gênero na política. Seja bem-vinda. Obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e dizer da importância, né, da gente tratar esse tema, né, inclusive de forma antecipada, né, ao processo eleitoral, né. As questões de gênero, né, essa temática não é nova na política, né. Desde quando houve ali a integração das mulheres, né, nos espaços institucionais de poder, né, a gente consegue observar, né, tem evidências, né, do quanto essas mulheres são acometidas pela violência de gênero, né. Então, a política institucional, né, onde há mulheres à Atuando. frente de poder, né, de forma eletiva ou não eletiva, né, a gente pode considerar que são espaços não muito confortáveis para as O mulheres. que caracteriza na prática essa condição? Então, o que acontece? A gente precisa olhar também para a sociedade para entender por que a gente pode dizer que a violência de gênero é algo estrutural, né? Por mais que a gente tenha avançado do ponto de vista de concepções, de modernizado e ampliado espaços de participação da mulher, né? Ainda existe um racismo muito forte na sociedade, existe ali ainda uma má distribuição nas funções sociais de trabalho e isso impacta, né, até na forma como as mulheres ocupam esse espaço, né? Muitas vezes esse machismo se reproduz, né, em comportamento de colegas nos espaços de poder, né, interrompendo essas mulheres, não deixando que elas concluam ali, né, suas proposições, tentam explicar aquilo que já foi explicado como se não tivessem dito suficientemente, como se elas não tivessem né, a autoridade da palavra ali. Fora, né, que a gente tem aí muitos ataques, né, muitos diretos e outros indiretos, né? A gente fala que a violência psicológica hoje é uma das formas mais utilizadas dentro dos espaços de poder. E precisa ter habilidade para conduzir esse tipo de comportamento, né, professora? É necessário primeiro, para chegar lá já tem vários desafios que a mulher enfrenta, né? Da própria sociedade, que muitas vezes não escolhe mulheres para estar nesses espaços de poder, né? Até por essa má distribuição da função social do trabalho, né? Como se as mulheres tivessem ainda que se ater, né, às demandas domésticas, aos cuidados, né? E ao homem competiria ali, né, esse exercício, né, da força Da produtiva, da competitividade, né? competitividade. Né? Então a gente começa por aí e quando as mulheres que chegam nesses espaços, elas são minoritárias ainda no caso do Brasil, né? Elas não conseguem se colocar de forma majoritária, até porque quando a gente olha também para essas mulheres que estão nos espaços de poder, muitas delas se sentem acuadas até por aqueles que contribuíram para ela estar nesse espaço. Tem uma herança, uma genética familiar que cobra dela posicionamentos que muitas vezes são muito mais conservadores do que é esperado para políticas, para tomada de decisões que impactam as mulheres na É sociedade. interessante que a gente vê mulheres, em sua maioria, em parlamentos de países fechados e não é o que ocorre praticamente aqui no Brasil, onde há democracia, né? A gente tem em algumas autocracias, né? Se a gente olha ali para o Oriente Médio, a gente vai Exatamente. perceber uma porcentagem ampla de mulheres, né? Ali há um reconhecimento da representação feminina, né? Mas há muito mais um modus operandi de reprodução de valores,
né, culturais, né? Isso a gente precisa dizer que há uma diferença. E aí talvez não tenha a ver necessariamente com a diferença entre democracia e autocracias, mas de valores, né, do mundo ocidental e do que a gente tem ali, né, no mundo oriental e o que lugar a mulher ocupa nesses espaços. Né? Então ela está ali, né, como uma reprodutora, né, uma conservadora desses costumes, né? Sendo que hoje, quando a gente olha para as democracias ocidentais, o grande desafio é fazer com que essas mulheres não apenas ocupem espaços, mas que elas possam, assim que ocupar esses espaços, pautarem o debate público e contribuírem, né, para a ampliação de direitos das mulheres, né, que eles não sejam restringidos, que as políticas públicas voltadas para as mulheres elas sejam efetivamente eficazes e atendidas, né? E na sua plenitude, né? Considerando, né, direitos fundamentais, direitos básicos, né, que as democracias nos permitem, né, o que outros, em outros países com outras culturas não fazem. Né? Então, no caso do Brasil, tem ainda esses vários desafios que a gente precisa percorrer para conseguir garantir aí às mulheres menos violência, ao mesmo tempo garantir que elas possam se colocar enquanto sujeitos, né, dentro desse processo social que a gente vive. Na violência de gênero na política, por exemplo, como identificar essa violência que muitas vezes não é falada, né? Então, a gente tem vários tipos. Hoje tanto as ciências sociais quanto a própria psicologia, né, várias disciplinas das humanidades, né, têm se debatido muito essa temática justamente para tentar identificar, né, as diferentes violências que acometem. Né? A mais comum e mais identificável, mais fácil da gente identificar é a violência física. Né? Mas quando a gente está falando de mulheres nos espaços de poder, o que a gente consegue observar mais, até pelos relatos, são as violências psicológicas e violências simbólicas. Né? E isso é muito difícil de você comprovar. Né? Principalmente se essas violências não acontecem em público. Muitas vezes acontece nos gabinetes, nas reuniões mais fechadas, né? No fato de você excluir as mulheres de determinados debates. Quem conhece como a política funciona na prática sabe que muitas vezes a decisão política ela não é tomada ali no parlamento, de fato. Ela é costurada em outros espaços, em outras reuniões. Né? Há um debate ali? Há. Mas há acordos que são feitos antes, né? E muitas vezes esses acordos acontecem em restaurantes, em um café, e muitas vezes as mulheres não participam desses espaços. Então elas são podadas, isso é um tipo de violência. Você excluir essas mulheres de qualquer tipo de decisão política ou não proporcionar a ela, né, as mesmas condições de debate que os homens eles têm, né, à sua disposição. Um artigo de sua autoria no Congresso em Foco trata desse triste episódio ocorrido na audiência do Senado, em que a ministra Marina Silva foi interrompida, desrespeitada e teve até seu microfone, né, cortado. Como a senhora avalia esse momento? No caso da Marina, né, a gente viu aí vários episódios de violência de gênero, mas uma violência também racializada. Né? O fato dela ser negra. O fato dela ser negra, mas eu acho que mais que isso, né? O ambiente conturbado de polarização política no qual o Brasil vivencia, e eu diria que começa lá em 2013 e que não tem fim, né? Isso faz com que atores, a gente tenha a entrada, né, de atores políticos mais radicalizados no parlamento, né? E que são pessoas que, apesar de terem a legitimidade eleitoral, elas não conseguem se comportar do ponto de vista democrático, de saber o que é um debate, do que é uma divergência, do que é escutar alguém que está no campo oposto.
né, e se aproveitam ali de espaços como foi, né, uma audiência pública. Foi uma audiência que ela foi voluntariamente, né, ela foi convidada, mas ela se dispôs de forma voluntária a contribuir ali para o esclarecimento daquelas informações que foram solicitadas, né? E ela se deparou com um ambiente totalmente inóspito, né? Um ambiente de agressões, de ataques, como se ela não fosse qualificada o suficiente para né, dirigir a pasta que ocupa, né? E nem discutir as problemáticas, né, relacionadas às questões ambientais do Brasil, né? Então, não é disso que a gente espera do parlamento. A gente espera que o parlamento ele possa, né, abarcar todas as divergências que existem no debate, que é saudável na democracia, mas que esses atores legitimados pelas urnas, né, que eu acho que é bom a gente reforçar, que eles saibam também princípios básicos de civilidade e de respeito a direitos fundamentais básicos. Para o ser humano. Para o ser humano, são princípios da dignidade humana, né? Então, o que foi feito com a Marina Silva naquela ocasião e que se repetiu depois mais uma vez, né? São formas claras e explícitas que a gente tem ali para mostrar o que é uma violência. E o silêncio institucional também. Além disso, né, a gente teve poucos ministros que se posicionaram, pouquíssimos, né? Mas a gente teve ali um telefonema, né, do presidente Lula para a ministra na ocasião, mas de forma generalizada, né, há um corporativismo masculino nesses espaços, né, que os homens simplesmente se abstêm, mesmo que nos bastidores eles saibam que houve ali violências, né, acometidas. E isso não é diferente na sociedade, viu, Gorete? Eu acho que é importante dizer. Muitas vezes a mulher, ela sofre esses tipos de violência no trabalho, de colegas de trabalho, né, dentro da família, e muitas vezes ela não encontra esse apoio, esse respaldo, né, para garantir ali, né, o seu direito, né, de se defender. Aqui no caso da Marina, o silenciamento institucional, né, e no fato de as mulheres vivenciarem essas experiências nefastas. Então, aí eu diria que é isso, né? Quando a gente fala, por que eu falo de violência de gênero que é estrutural? Né? A gente falou da institucional, porque a gente tem clareza ali de quem são os atores políticos, mas a gente fala de estrutural porque a gente precisa olhar para a sociedade e ver como ela também reage a essas situações. Não é exceção, né? A gente tem vários estudos na sociologia que mostram, a partir de etnografias e estudos observacionais, momentos de violências que estão sendo cometidos contra mulheres em pontos de ônibus, em espaços, né, de trabalho, num refeitório, enfim, que muitas vezes homens veem, mas não intervêm, e às vezes até mulheres também não intervêm, né? Sendo que a gente defende uma linha de que em briga de marido e mulher, e que seja em briga de colega e colega, a gente precisa meter a colher. Né? A gente precisa defender o outro, a gente precisa também... Muitas vezes é a vida da pessoa que está em perigo, né? E aquilo às vezes começa como uma violência simbólica, uma negativa. Depois começa, né, as ameaças, né, de forma mais psicológica, né, mas isso pode, né, chegar a uma situação aí de feminicídio, né? De feminicídio, fora de controle. Exatamente. Vamos chamar o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente volta já já. Só um minuto. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe.
de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe Luciana Santana, ela que é professora, doutora de Ciência Política da Universidade Federal de Alagoas. Professora, na questão hoje da política, no que concerne às organizações públicas, o que dizer do Big Data, Desinformação e Governos, que foi um artigo de sua autoria, como também de Wendel Palhares, que é secretário de Comunicação de Alagoas. Qual o trabalho que justifica esse momento de unir concepções nessa área? Nos últimos anos, Gorete, a gente tem vivido o que a gente considera que é uma grande epidemia, né, que é da desinformação. Né? E isso acabou gerando aí, se transformando num objeto de estudo de vários pesquisadores, né? O secretário Wendel, né, além, né, de estar na gestão, ele também é um pesquisador, né? Exatamente. Então ele também tem uma preocupação de primeira linha, ele tem uma preocupação adicional aí em relação à comunicação institucional, da comunicação pública, né? E o quanto essa desinformação, ou seja, essa epidemia que tem acometido vários setores da nossa vida, né? Não é só a política, né? Mas se a gente olhar aí, se a gente olha para a campanha de vacinação, exatamente, o quanto a gente tem hoje resultados muito perversos em termos de atingir as metas, né? A gente teve dados recentes que mostram que no Brasil não tem atingido as metas de vacinação. O Brasil já foi exemplo. Já foi, né? exemplo. Mesmo com a retomada de campanhas institucionais e governamentais importantes, ainda tem sido um desafio para os governos subnacionais de levar essa população para a vacinação, né? Então, isso também é um outro exemplo. E aí, quando a gente discute esse processo, olhando para os Big Datas, né? Que eu acho que vale a pena a gente falar o que são. O que são os Big Datas, exatamente? Então, né, a gente normalmente lida muito com armazenamentos dos nossos computadores, dos nossos bancos de dados, né? Só que a gente tem que entender quando a gente está falando de estruturas maiores como os governos. Tem ação que tem pública. E mais que isso, eles têm acesso a informações das mais diversas possíveis, de diferentes áreas, informações dos próprios cidadãos, né, da própria população, precisam estar armazenado em algum lugar. Né? O que a gente considera que esse grande volume de informações vindo de diferentes áreas, programas, projetos, sendo alimentados por diferentes órgãos, né? São grandes bases de dados que a gente chama que são os Big Datas, né? Que está onde? Está nas nuvens, né? Que é um iCloud. Exatamente, está aí, mas é um super iCloud, né? Que a gente tem, que também está suscetível, né, a ter qualquer tipo ali de deslize de informação, de manipulação, fazendo com que haja aí um processo de desinformação. E a nossa preocupação nesse artigo foi justamente a gente pensar, né, os desafios para os governos, considerando que eles são ali alimentadores desses Big Datas, eles utilizam esses Big Datas a todo momento, né? Quais são os desafios. E aí a gente tem desafios diversos, né, que vão desde os princípios éticos, né, dos atores, né, que manipulam, né, que coletam, que são responsáveis por esses armazenamentos, né, e o quanto eles podem estar suscetíveis, né, a serem utilizados de forma maliciosa, né? E aí um dos grandes questões que a gente coloca é que é necessário que os governos estejam munidos, né, de um aparato institucional para neutralizar essas possíveis utilizações, né, inadequadas, né, desses dados. E o governo de Alagoas criou um núcleo, né? Um núcleo de integridade da informação de Alagoas para digamos assim, explicar o que de fato está acontecendo, quando até a inteligência artificial agora piora a situação, né? A inteligência artificial também entra, né, nesse processo, né, porque ele trabalha ali, né, combinando informações que são produzidas por diferentes aí plataformas, né?
mas eu também não sou do tipo que a gente nega, né? Eu acho que hoje a inteligência artificial tem útil, muitas utilidade, contribuições, exatamente. tem agilizado muitas atividades, mas eles também precisam de ter uma regulamentação e estar submetidas a princípios éticos tais quais, né, a gente teria em outras esferas, né? Então, quando a gente olha essa experiência que foi construída no âmbito do governo de Alagoas, né, e que aí a Secretaria de Comunicação é uma das responsáveis, é a responsável, né, a principal responsável, a gente consegue perceber o quanto os governos têm potencial, né, de poder aí se organizar institucionalmente para garantir, né, uma boa prestação de serviço na área da comunicação. Né? Então, o núcleo da integridade da informação, aí, pela experiência que eu aí como pesquisadora tenho acompanhado, do comprometimento. Está no caminho certo. Está no caminho certo, né? É uma experiência que reúne não apenas agentes do Estado, né? Mas há ali uma participação efetiva da universidade por meio da produção de trabalhos, né? A produção de conhecimento com evidências baseado em dados, né? Buscando aperfeiçoar esse processo aí de integridade da informação. Né? Então, a Fundação de Amparo à Pesquisa de Alagoas, a FAPEAL, tem financiado aí, por meio da SECOM, pesquisadores, né, mestrandos e doutorandos que estão atentos aí... legitimidade, né? Exatamente, estão atentos aí a todos esses processos aí que podem impactar na desinformação e criando, né, produtos, criando estratégias para bloquear, para criar obstáculos aí para que essa desinformação ela não se perpetue e não prejudique a população, né? Por isso que eu falo da questão de pensar esse processo como um serviço para a sociedade, para que tente se minar a desinformação na raiz, né? Porque quando uma mentira ela é contada e repetida, ou quando a notícia exatamente ela é utilizada a forma de distorcer essa realidade, ela tem o fluxo a velocidade para a chegada dessa desinformação é muito mais rápido do que os governos teriam de tentar combater. Então, quando você consegue identificar a desinformação ainda, quando está no início, você consegue rapidamente buscar estratégias, né, de minar esse processo de desinformação. Por que isso não aconteceu durante a Covid, não é, professora? Eu estou dizendo que teria um valor imenso, que muita gente morreu ou deixou de se vacinar e contraiu a doença nessas condições, né? Eu acho que até a experiência da pandemia, né, é algo que justifica, inclusive, a criação, né, desses núcleos, né, que justamente foi a partir dali que se observou o quanto agentes públicos, agentes, inclusive, né, pessoas eleitas, né, foram grandes disseminadores de desinformação, contrariando toda a produção científica que a gente tem, né, todas as nossas potenciais aí de trazer uma informação verídica e que realmente pudesse salvar vidas. Pode-se dizer com essas ações que está se redefinindo a política e a comunicação pública aqui em Alagoas? Eu acho que sim, acho que a gente tem aí uma nova fase da comunicação pública, né? De você não pensar apenas uma comunicação por comunicar aquilo que vem sendo feito, mas uma comunicação pública institucional comprometida em entregar serviços aí para a população, né? Talvez esse seja o diferencial e talvez seja isso que me motivou enquanto pesquisadora, né, de acompanhar esse trabalho que vem sendo desenvolvido, que é justamente esse comprometimento com prestação de serviço, né? A gente que está na academia, a gente tem uma preocupação muito grande, né? De pensar ali o que chega efetivamente na sociedade, né? E eu falo até pela própria experiência na pandemia, né? De ter trabalhado exaustivamente em ações de combate ali a própria pandemia e ver o quanto foi oneroso a gente, né, trabalhar para tentar dar uma informação de qualidade, né? Desafios, professora, para garantir a integridade da informação.
Bom, O que a senhora considera? então, a gente aponta vários desafios, né, nesse trabalho que a gente desenvolve, mas eu diria que hoje a gente tem aqui uma sociedade muito polarizada. Então, assim, a gente já começa aí, a gente tem problemas políticos para lidar, né? E essa polarização vem acompanhada também desse processo de modernização dos processos institucionais, dos processos de inovação, como a própria inteligência artificial, né? Então, os desafios para as instituições e não apenas para os governos, por quê? Aí a gente precisa olhar para os órgãos de controle, a gente precisa olhar para o judiciário, né? O próprio legislativo tem uma responsabilidade também, né? No sentido de uma concertação de forças, né? Para criar instâncias também, né? Que garantam esses princípios éticos com a responsabilidade do uso da informação. Que instrumento se teria para garantir esse controle? Então, a gente deu exemplo do Núcleo de Integridade de Informação aqui de Alagoas, mas a gente tem outras ferramentas e outros Caminhos, né? caminhos que estão sendo dados, né? Então, por exemplo, se a gente olha o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas também, a gente tem hoje, né, a criação de um observatório, né, da desinformação, que tem ali gestores que fazem parte da universidade, do governo, que estão também preocupados em fazer um acompanhamento desse processo. Há uma replicação aí em outros... Em ano eleitoral, a gente sabe que ganha proporções inimagináveis a contra-informação, né? Exatamente. Ao longo dos anos, a gente vê um comprometimento muito grande da justiça eleitoral, né? Mas sempre são novos desafios, né? Antes não era permitido, por exemplo, o uso da inteligência artificial para fazer essas propagandas, enfim. Hoje já é permitido. Então, já há um processo maior ali de acompanhamento e fiscalização, né? Em outros momentos, a gente vai lembrar que o uso das redes sociais era mais restrito. Hoje, né, isso já se ampliou, porque as próprias instituições entendem que é um processo de modernização natural da sociedade que não dá para você barrar. As pessoas fazem o uso das redes sociais. É a mesma coisa de você falar assim, não pode usar mais o WhatsApp a partir de amanhã. Seria o caos. Exatamente. Né? Essas pessoas usam o WhatsApp para se informar. E é uma questão de escolha, né? É do que você escolha. vai acessar. Escolha, e a gente também consegue identificar que diferentes plataformas, diferentes redes sociais são utilizadas por diferentes perfis da população, né? A gente sabe quem utiliza hoje o TikTok, a gente sabe quem utiliza o Instagram, a gente sabe quem foi lá o usuário do Twitter, que hoje é o X, né? Então, assim, é um acompanhamento de múltiplas plataformas para múltiplos públicos. Simultaneamente, né? Então, isso é um desafio, né? Porque isso tudo também está gerando informações, né, que são armazenadas aí pelos esses grandes big datas, né? Quando a gente fala em ChatGPT, onde estão essas informações que a gente acaba tendo acesso? Mas tem que ter cuidado. Mas é isso. A gente precisa entender que essas novas ferramentas de inovação, de comunicação e informação são super importantes, isso é inegável. Né? É a mesma coisa a gente falar se a gente hoje, sim, né? O que seria da gente sem internet hoje? Exatamente. Há 20, 30 anos atrás era muito comum, a gente se comunicava, vivia normalmente. Mas hoje é impensável essa sociedade não viver com essas novas inovações. Exatamente. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Daqui a pouco estaremos de volta. Só um minuto.
De volta com Frente a Frente, que hoje recebe a professora Luciana Santana. Além de professora, ela é doutora em Ciência Política da UFAL e a Universidade Federal de Alagoas. Mas vamos falar agora sobre a participação dela no lançamento de um livro, a Bienal, sobre turismo sustentável. O que motivou a senhora a entrar nessa área, editar um livro, e estar na Bienal? Bom, obrigada por ter tocado nesse tema. Eu sou uma estudiosa das instituições políticas e dos governos, né? Então, quando a gente pensa Alagoas, não tem como a gente não falar de turismo, que é uma das principais atividades econômicas do Estado, né? E há 3 anos atrás, eu e o professor Francisco Rosário, a gente foi convidado para fazer uma pesquisa sobre turismo, pensando ali um mapeamento de políticas públicas, que pudessem qualificar as políticas públicas de turismo em Alagoas, mas que não fosse simplesmente qualificar só pensando as questões econômicas, enfim, mas pensar também, em ações, em políticas públicas que fossem sustentáveis, e que garantissem também uma participação da população nesse processo. Ou seja, não dá para a gente falar de turismo em Alagoas se a gente não considera a população de Alagoas, É uma das discussões que a gente faz nesse livro, Além de fazer esse mapeamento das políticas públicas na área do turismo e fazer um diagnóstico, conhecer primeiro o estado da arte do turismo em Alagoas. Principalmente depois da pandemia, onde a gente teve uma redefinição aí das próprias características do turismo. A gente começou a observar um potencial do turismo mais rural, da gente fugir daquela ideia de que Alagoas é só o turismo sol e mar, exatamente, mar e sol. A gente consegue observar vários caminhos e roteiros possíveis e que possam dar sustentabilidade e ampliar o potencial econômico em diferentes municípios, nas diferentes regiões do estado. Então, a gente, além de fazer esse diagnóstico, a gente mostra outros caminhos possíveis para o turismo em Alagoas e, mais que isso, a gente apresenta políticas possíveis de serem adotadas pelos governos, principalmente o governo estadual e os governos municipais, porque é uma atividade que precisa estar sendo colaborativa entre diferentes entes governamentais. Então, é esse livro que a gente vai lançar na Bienal e é um convite aí para as pessoas que têm esse interesse em qualificar o turismo e de também serem agentes dentro dessa atividade, poderem conhecer um pouco mais, de forma mais especializada, com evidências daquilo que a gente está trazendo nessa obra. Pois é, o turismo em Alagoas tem de se ter esse cuidado, dele ele crescer ainda mais, mas dentro de um crescimento seguro, sobretudo para quem já mora numa área que tenha criado, por exemplo, uma condição de turismo até internacional, como Milagres, por exemplo. A gente chama atenção, esse é um dos roteiros que a gente fala, da Costa dos Corais. E primeiro a gente faz esse diagnóstico do quanto mudou nas últimas 2 décadas, mas especialmente nos últimos anos a gente tem tido uma ocupação, e aí a gente chama atenção para um dos desafios que a gente tem para a criação de políticas públicas eficazes, que é, por exemplo, a ausência dos planos diretores. Sem esses planos diretores, é impossível, é impraticável que outras instituições, que o próprio Poder Judiciário possa atuar coibindo determinado crescimento desordenado aí, com a justificativa que é ampliar o potencial econômico, e aí o livro não vem no sentido de atrapalhar a atividade econômica, o impacto que tem. Pelo contrário, é reforçar que o turismo ele pode sim trazer impactos econômicos importantes para toda a cadeia
né, turística, né, para todos aqueles agentes que estão na ponta, mas também, né, de forma responsável, pensando as populações, né, que estão no território. Pois é, o né? plano diretor, se estivesse efetivado no passado, não teria acontecido o que aconteceu com a instalação da Braskem, naquela região que sempre foi valorizada e perdeu sua valorização com a instalação da Braskem, né? Esse ponto é fundamental. No centro da cidade, quando poderia fazer isso em outra região. A gente falou da Braskem, que a gente olhar décadas atrás, né? Até hoje a gente não tem um plano diretor atualizado em Maceió. Exatamente. Que dirá dos municípios, da maioria dos municípios, né? Então, algo que compromete, algo que tem sido desafiador para a gente ter um turismo sustentável em Alagoas, né? É a ausência de instrumentos como esse. E qual é a reação? Porque se Maceió não tem um plano diretor atualizado, porque tem isso também, de atualizar o plano, porque a realidade é mutável, né? Na verdade, hoje a gente poderia dizer que não tem um plano diretor, né? Então, isso faz com que a gente tenha aí esse desordenamento, né? E esses tipos de situações, né? Nenhum rigor na instalação, Na né? ampliação, né? Ou ampliação, ou mesmo de ordenação da cidade, né? E o plano diretor, ele quando feito, quando discutido adequadamente junto com a sociedade, todo plano diretor ele precisa de ter participação social, né? Tem um controle social, né? Inclusive também na sua implementação, ele tem resultados muito bem sucedidos, né? A gente tem casos de várias cidades no Brasil que seguem os planos diretores, que têm uma mobilidade adequada, que tem um saneamento adequado na cidade, que tem um ordenamento urbano eficaz e adequado, né? E que atende a população. Hoje é um grande desafio para muitas cidades, como é para Maceió. Pois é, esse é um tema que se repete. E qual seria a causa de não se estabelecer a conclusão do plano diretor? Bom, a gente sabe que a política, ela acontece também por meio, né, dos agentes que estão externos às instituições, no sentido daqueles que estão tomando decisão, né? E há uma pressão muito grande de vários setores que estão aí, realmente... Segmento empresarial. Dos segmentos empresariais também, não é apenas, né, dos diferentes segmentos empresariais, que não lhes interessa, muitas vezes, ter esse regramento... Que restringe muita porque coisa, vai, né, em tese, vai restringir, né, determinadas atividades, né? Mas eu sempre preciso dizer que o plano diretor, a gente está no horizonte de pensar a longo prazo. De forma imediata, o empresário pode ter muito lucro, mas no longo prazo, ele pode ter uma cidade que não vai ser nem um pouco atrativa mais para o turismo, porque o turismo vai se tornar totalmente predatório, né, e pouco incentivador ali, né, das pessoas, atraente, né, para as pessoas estarem, né, usufruindo desse turismo. Pois é, o turismo tem que ser bom para quem vem e, sobretudo, para quem mora na localidade, né? Principalmente para quem mora. Se ele é bom para quem mora, ele vai ser sempre bom para quem é visitante. Certamente. E mudemos de assunto novamente. Como a senhora entende a vitória de um muçulmano para a Prefeitura de Nova York e a abstenção explícita na Argentina? São dois temas aí, vou tentar ser um pouco mais objetiva em relação, né, à vitória, né, na Prefeitura de Nova York. A gente vê ali Nova York sempre foi, eu diria, um outsider. Surpreendente, né? É super surpreendente, mas ao mesmo tempo você tem uma sociedade muito mais progressista. Principalmente mais crítica, né? Então, acho que são formas de você ver, né, o quanto é possível você ter uma pluralidade, né, política, religiosa, né, e institucional, né? Então, acho que vai ser uma experiência muito interessante da gente acompanhar, né? Em relação à Argentina,
né? Milei. Milei, eu também lancei eu escrevi um artigo comentando sobre esse processo da alta abstenção que a gente teve na Argentina, onde o voto é obrigatório como no Brasil, né? Altíssimo, não é? Altíssimo. O nível de abstenção. É praticamente 40% de abstenção. Difícil governar com esse resultado, não? É difícil governar com esse resultado, então, assim, por mais que alguém fale, mas é porque então o Milei ganhou que há uma crítica à abstenção. Não. É porque, para quem conhece a configuração da política argentina, que é uma política que sempre foi muito ativa, né? As pessoas sempre participaram ativamente, seja do campo peronista, kirchnista, ou agora, né, mileísta, né? Então, isso preocupa porque mostra que começou a ter na Argentina, e isso está muito evidente nessa abstenção, né, um desencanto com a política. Né? Então, isso pode ser um sinalizador ruim para a democracia argentina. Né? Quando as pessoas param de participar, quando as pessoas deixam de se comprometer. Não confia, né? Não confiar, ou tá descrédula, né? Até pela própria história da Argentina nos últimos anos, né? A gente teve governos de esquerda, teve governos de direita, governos bons de esquerda, governos ruins de esquerda e da direita da mesma maneira. O eleitorado cansa, professora? Cansa. Por quê? Porque ele está olhando para resultados políticos. Ele, em si, sabe que a alternância é saudável, né? Mas ele fica muito desencantado quando, independente do espectro ideológico que esteja à frente das instituições, ele não vê melhoria na sua vida. E não há nem comparativos, né? Essa condição de fazer o comparativo. Exatamente. Quem conheceu, quem teve a oportunidade de ir para a Argentina, né, no final da década de 90, né, início dos anos 2000 e vai agora, a gente consegue perceber o quanto mudou. E isso mostra o quanto o argentino está desencantado, porque a sua vida piorou. Pois é, piorou às custas de um arroxo que foi feito, né? Fiscal também. Isso mais agora recentemente, no próprio governo Milei, né, a gente tem aí uma redução da inflação, mas um custo muito alto, né, para a população, né, que você não teve melhorias salariais, você teve perda de potencial, né, de consumo, né, e sem uma certeza de que isso no longo prazo vai ser positivo efetivamente. E voltando a Nova York, a senhora acredita que isso tem a ver com a resistência ao que Trump tem feito nos últimos tempos, a política encaminhada por ele? A gente pode sempre lidar como hipóteses, né? Até isso, né? Quando a gente olha o perfil de Nova York, do comportamento eleitoral de quem vive em Nova York, né? A gente consegue perceber que ele também foge muito à regra, né? A gente viu na pandemia um comprometimento da prefeitura com o combate os efeitos da pandemia, né? Ao contrário do que Trump defendia naquele momento, a desinformação, Exatamente. né? Então, acho que tem ali, eu vejo isso como um ponto de resistência dentro desse sistema. É uma resposta nesse... É uma resposta. E minha hipótese é que ela é muito positiva para sinalizar que existe o contraditório no país. É aguardar agora. A gente tem que acompanhar e eu sou bastante otimista. Somos. Professora Luciana Santana, foi um prazer recebê-la aqui no Frente a Frente mais uma vez. Obrigada. Disponha sempre. Um abraço. Obrigada a você também que nos acompanha e até o nosso próximo Frente a Frente.